Esse texto é muito importante você não apenas ouvir, não apenas ler, não apenas escutar, mas você tome posse disso, toma posse disso. Olha o que a Bíblia diz, Gênesis 1:26 diz assim: então disse Deus, olha que coisa, Deus, Ele é o nosso Pai, amém? Você precisa ter convicção disso. Deus é o seu Pai, amém? Deus é o nosso Pai. E Deus disse assim, então disse Deus. Imagina, eu não sei quando quantos são casados aqui, a maioria são casados, não, a maioria não, a minoria, mas muitos são casados. Deixa eu dizer uma coisa, você quando pensou em ter um filho, alguns não pensaram, não projetaram um filho, acabou o filho vindo no meio do caminho, aconteceu. Mas quando você pensou em ter um filho, você chegou para sua esposa e falou, vamos ter um filho, vamos preparar um filho, vamos fazer um filho, vamos criar um filho, vamos ter um filho. Talvez eu fico imaginando se o seu filho não foi, não um acidente, ninguém nasceu por acidente, mas sem programação, vamos dizer assim. Eu tenho certeza que você fez essa declaração, ou sua esposa, seu esposo fez essa declaração com muita alegria, falando, então vamos fazer um filho, então vamos ter um filho. E aqui, queridos, eu não sei exatamente qual era o estado emocional de Deus nessa ocasião, mas eu imagino que Deus, nesse momento, Deus, Ele fez tantas coisas, Deus criou todas as coisas, Deus criou os animais, Deus criou tudo, mas nessa hora, quando eu fico imaginando, isso não está na Bíblia, coisa da minha cabeça, mas eu fico pensando assim, então disse Deus, e aí, 2 pontos, e vem, façamos o homem, aqui o homem não é só homem no sentido de sexo, homem ou mulher, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Você tem ideia dessa criação? Você tem ideia do que realmente Deus fez? Deus fez você único, Deus fez você diferente de todos. Nós nascemos para ter a mesma identidade de Cristo. Você precisa tomar posse dessa verdade. Você precisa tomar posse, você nasceu para ter a mesma identidade de Cristo. Você foi feito imagem e semelhança de quem? De Deus. A sua identidade precisa estar firmada nisso, amém? Eu posso ouvir um amém? Eu posso ouvir uma manifestação? Eu posso ouvir aí aplausos? Porque você é a imagem e semelhança de Deus. Isso é poderoso. E eu quero dizer uma coisa, nós não podemos falar de comparação sem reafirmar a nossa identidade, porque o grande segredo do sucesso nas nossas vidas é reconhecer a nossa identidade. Mas é incrível que nós caminhamos, nós nascemos de novo, aceitamos Jesus, levantamos as nossas mãos, se batizamos, passamos pelo encontro, fizemos tantas coisas. Mas é incrível como a nossa identidade ela é questionada diariamente. Diariamente. A primeira coisa que eu e você nós precisamos entender, se nós tivermos revelação da nossa identidade, que a nossa identidade está em Deus, você não precisa, sabe querido, você não precisa mais de nada, você não precisa ficar tendo afirmações, você não precisa ter palavras toda hora de afirmação, você não precisa, não importa se você tem ou não tem, se você é ou não é, se você come ou não come, o que é mais importante é que você tem uma identidade, e essa identidade é a identidade de filho de Deus. Amém? Isso define a tua vida. Quando você toma posse dessa verdade, isso define a tua vida, isso define quem você é, isso define seu destino, isso define o seu propósito, define tudo em você. Mas muitas vezes, nós nos esquecemos de quem nós somos.
esquecemos a nossa identidade. E isso começa a acontecer em que momento das nossas vidas? Geralmente, nós perdemos a nossa identidade quando nós somos ameaçados. Ameaçados. A maioria das pessoas, elas balançam exatamente no momento de uma ameaça, seja uma ameaça financeira, seja uma ameaça de relacionamentos, seja uma ameaça profissional, seja qual for a ameaça, seja uma ameaça ministerial. Quando a pessoa se sente ameaçada, ela perde o sentido e muitas vezes perde a identidade, esquece quem é ela, quem é o dono, quem foi que fez ela, quem que desenvolveu essa pessoa. Queridos, você tem convicção de que Deus foi quem te criou, amém? Você tem convicção, amém? Então, não permita que as circunstâncias, que a vida, que o dia a dia tire e roube essa identidade da sua vida. Não é a exposição, não é estar em evidência, ou não é afirmações, ou não é ter ou não ter, não é isso que determina a sua identidade. Todos nós para Deus somos iguais, todos nós para Deus somos filhos, e para Deus todos nós somos vencedores. Estamos sentados nos lugares celestiais, e nesse lugar só tem vitoriosos, e você já faz parte desse lugar, em nome de Jesus. Amém. Você já faz parte disso. E eu quero fazer uma ilustração com você aqui. Quantos assistiram o filme Toy Story? Quantos assistiram aqui Toy Story? Muitas pessoas, menos do que de manhã. Mas esse filme é um filme já antigo. É um filme antigo. E esse filme é muito, muito legal de se assistir. É muito gostoso, eu até estimulo você a assistir, porque é gostoso passar um tempo, é um filme bem legal. E ali tem muitas variáveis naquele filme, tem muita coisa que acontece no 1, no 2 e no 3, mas tem algo que acontece no 1 que chamou a minha atenção. Há um momento que o filme se desenrola, na verdade, com um menino, um garoto, e esse garoto se chama Andy, e ele tem um boneco. O boneco chama Woody, esse boneco bonito aqui, que o Vinícius, filho do pastor Emerson, me emprestou. Tá bem cuidado, viu? Parabéns. E assim, esse boneco aqui era o boneco líder de todos os brinquedos do Andy. E ele estava ali feliz da vida, ele fazia reuniões, ele fazia, até tem um momento do filme que ele sobe no altar, assim, parece até um pastor. Só que eu fico pensando, que pastor usaria um chapéu desse aqui? Não, Rogério não usaria. Eu não usaria, Rogério não. Então eu fiquei pensando que não tem nada a ver com um pastor e tal. E ele começa a liderar todo aquele projeto ali, toda aquela situação, aquela turma toda, os brinquedos falam. E até que um dia, uma determinada situação, eles ficam todos apavorados, porque tem um aniversário, e nesse aniversário, todo aniversário era um desespero, porque os brinquedos tinham a sua identidade mal resolvidas. Tem um brinquedo lá, que é um monstrinho, e ele, tomara que não seja outro igual eu. Medo, falta de identidade. E o Woody começa ali a liderar um projeto para eles verem quem está chegando, quem é o novo brinquedo, qual é o novo brinquedo. E naquela ocasião, acontece deles ganharem esse bonecão aqui, esse meninão bonitão, todo imponente, com a voz forte, Buzz Lightyear. O Buzz Lightyear é diferente, e ele não usa as mesmas roupas que o Woody. Ele brilha, ele tem luz, a voz dele é incrível. E naquela ocasião, começa uma disputa, começa uma concorrência, começa uma competição. Porque o Woody, ele tenta no filme mostrar para o Buzz a identidade dele. E o Buzz, na verdade, ele até é positivo, se você olhar por essa ótica, é muito positivo como ele age.
Porque o Woody fala para ele, não, você não é um boneco do espaço, você não tem superpoderes, você não é tudo isso não, você é um boneco, você não tem todo esse poder. E por ocasião ele vai, pula em cima da bola e voa e tal, e acontece um monte de coisa, e todo mundo fala, uau, uau. E os amigos do Woody falam, tá vendo, Woody, você não brilha, você não voa, você não tem essa fala imponente, você não é igual o Buzz, você é diferente. E você já teve essa experiência de alguém chegar para você, você está montando um projeto, você está fazendo alguma coisa, você está fazendo algo relevante, e de repente alguém chega para você e fala, cara, isso não vai dar certo. Quantos já tiveram? Irmãos, é incrível, gente para apoiar não tem, mas gente para falar que não vai dar certo tem um monte. É incrível isso. Ou para, por exemplo, falar, cara, mas o que você está fazendo, todo mundo está fazendo. E outra, melhor que você. Está diferente. Então, foi exatamente isso que aconteceu, só que essa situação trouxe um pânico, uma confusão, um problema ali nos bonecos. Até que eles, veja bem, o Woody, ele tem uma identidade, ele tem um dono, ele era o líder. Só que o fato do Buzz aparecer, ele simplesmente perdeu a identidade dele, ao ponto dele criar uma situação, porque quando nós perdemos a nossa identidade, nós fazemos coisas malucas, nós fazemos loucuras, ao ponto desse boneco criar uma situação para esse outro cair, e aí vira um caos, quando de repente, esse aqui também é empurrado e ele se vê num problemão. Por muito pouco, eles não viraram grandes inimigos. E na verdade, essa situação toda é conduzida até que eles são presos, um boneco muito malvado pega eles, e um menino muito malvado pega eles e começa a maltratar, enfim, e ali prende eles. E naquela situação, ainda que o Woody tinha falado, você não é, porque há situações, queridos, você pode chegar amanhã no seu trabalho, onde você está, e você dizer assim, olha, eu sou mais que vencedor. Pessoas vão dizer, você não é. Olha a sua vida, como você está, olha a sua família, você é um derrotado, nada deu certo na sua vida, nada tem dado certo na sua casa, você não vai para frente. Então isso tudo, na verdade, o que vai acontecer? Você vai assumindo isso. E esse boneco Buzz, ele tinha convicção da identidade dele. E ele falava muito, ele tinha uma fala muito interessante, ele apontava assim para o alto e falava ao infinito e além. Eu quero explicar um pouquinho para você sobre esse infinito e além, porque você está vendo essa mão machucada aqui, quantos estão vendo? Pois é, irmãos, eu estava treinando, porque na verdade eu queria fazer o papel do Buzz. Quando eu estava preparando a mensagem, eu falei, eu vou ser o próprio Buzz. E aí eu fiquei no alto e eu criei uma situação e eu falei, ao infinito e além do chão. Caí e puf, quebrei o braço. Brincadeira, irmãos. Na verdade isso aqui foi jogando futebol. E eu até cheguei para Lulu, machuquei o braço jogando no futebol. Ela falou, futebol ou voleibol? Porque foi o voleibol que machuca a mão, mas o braço jogando futebol, incrível. É a idade, irmãos, vai chegando, 40 anos, porque geralmente com 40 anos jogando futebol, você tem muita experiência. Então os garotos não aguentam e começam a derrubar, empurrar, dar chute, vem de 3 assim, dando voadora em você. E foi exatamente isso que foi, 3 deram voadora, eu fui lá na parede, aí quebrou. Brincadeira também, tudo isso é brincadeira. Na verdade eu caí porque já estou fora de forma mesmo. Mas irmãos, vamos voltar na história aqui. Então veja bem, o que acontece? O que essa história tem a ver comigo, pastor? O que essa história tem a ver com as nossas vidas? Na verdade eu quis trazer uma ilustração diferente, mas esse filme, esse trecho, ele fala muito conosco. Porque
Quantas vezes nós não reconhecemos, perdemos a nossa identidade porque nós não reconhecemos quem é o nosso dono, quem nos formou. E nesse momento que eles estavam presos, nesse momento que eles estavam ali presos, o Buzz olha para a bota dele, e embaixo da bota está escrito Andy. Quem era o dono dele? O Andy. Quem era o dono do Woody? O Andy. Quem é o seu dono? Quem é o seu dono? Deus. Deus. Talvez nessa tarde tem pessoas aqui com a alma escrita, derrotado. Talvez nessa tarde tem pessoas aqui com escrito fracassado. Não deu certo nada na sua vida e não vai continuar dando. Talvez os anos se passaram e você olha para dentro do seu coração e está estampado ali uma pessoa que não rompeu, uma pessoa que não avançou, uma pessoa que não deu certo. Talvez não deu certo profissionalmente, talvez não deu certo financeiramente, casamento, eu não sei. Mas eu quero dizer uma coisa para você, o Espírito Santo, Ele quer mudar, Ele quer tirar essa escrita maligna do inferno, porque a escrita poderosa, a sua identidade é Deus. É Deus, você é filho e filha de Deus, amém? Então esquece o seu passado nesse sentido. Queridos, eu não estou falando isso para inflar o teu ego, inflar o teu coração, muito pelo contrário, na verdade, essa é a grande verdade que nós precisamos tomar posse, porque olha, eu vou dizer uma coisa para você, para dizer o que você faz de errado, o que está acontecendo de errado, as suas presepadas, o diabo já faz esse papel, ele já é o acusador, só que quando nós reconhecemos e revelação que a nossa identidade está em Cristo, nada pode nos parar, amém? Então, para você experimentar tudo o que tem pela frente na sua vida, você precisa todos os dias tomar posse dessa identidade, todos os dias. Acorde como filho de Deus, dorme como filho de Deus, trabalhe como filho de Deus, seja o filho de Deus que você foi chamado para ser. Mas o problema é que nós acordamos olhando para o lado, nós acordamos olhando para tantos lugares, para a mídia, e elas vão mandando informações para nós e dizendo algo que nós não somos. E nós assumimos isso muitas vezes. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, querido. Eu e você, nós não somos uma réplica de Deus. Amém? Você não é uma réplica, porque o que é uma réplica? A réplica, uma vez uma pessoa chegou em mim e falou o seguinte: olha, eu vou te dar um relógio. E esse relógio, ele custa aproximadamente 30 mil reais. Eu fiquei pensando, bom, com 30 mil reais um relógio, eu vendo ele por 20 e estou feliz da vida. E ele me deu o relógio de 30 mil reais. Igualzinho original, Rolex assim, todo não sei o que e tal. E ele falou, só que esse relógio é uma réplica. Ele é muito parecido com o original, mas não é o original. Irmãos, com todo respeito à pessoa que me deu, mas eu nunca usei aquele relógio. Por quê? Na minha opinião, réplicas, respeito quem usa, mas eu não usei, porque aquilo ali não era original. E aí depois ele falou, eu comprei lá na Galeria Pajé. Eu falei, pronto, está aqui a nota, tinha um recibo, e foi 300 reais. Como é que o cara paga 300 reais num relógio? Lógico, o outro era 30 mil, pagou 0,1% do original. Comprei nada contra a Galeria Pajé, tá bom? Mas, veja bem, eu não quis usar. Então, o que acontece conosco? Deus nos fez igualzinho a Ele, imagem dEle, amém?
Você é a imagem e semelhança de Deus. Você não é uma cópia, você não é, sabe, uma réplica. Você é a pessoa que Deus chamou para ser quem você é para ser. Você é o que a Bíblia diz que você é. Você é o que o Espírito Santo diz que você é. E a Bíblia e o Espírito Santo diz que eu e você, nós somos mais que vencedores. Amém? Então toma posse disso. Porque muitas vezes, sabe, queridos, nós achamos que o nosso valor está nisso ou naquilo. O nosso valor está em Deus, está na criação de Deus. Assuma a sua identidade, assumir a nossa identidade. Quantos de nós carregamos dentro de nós um sentimento de que, mais ou menos o seguinte: eu não queria ter nascido assim. Eu não queria ter nascido branco, ou talvez moreninho, um pouquinho mais de chocolate, um pouquinho mais moreninho. E aí isso gera um trauma, porque muitas vezes nós falamos: eu não queria ter nascido dessa forma, eu não queria ter nascido nessa família, eu não queria ter nascido desse jeito, eu não queria ter nascido com esse cabelo, eu não queria ter esse porte físico. Mas por que você diz que não queria ser assim? Porque você olhou para um modelo que não é o seu modelo, e você achou que aquela é a sua identidade, mas aquela não é a sua identidade. A sua identidade é essa aí, você é essa pessoa aí, e essa pessoa que está aí é maravilhosa, é uma pessoa de sucesso sim. O problema é que nós não nos aceitamos. As mulheres, por exemplo, você já viu mulher conversando sobre uma da outra, assim, a mulher fala para uma mulher chega para outra e fala assim: olha, seu cabelo está tão bonito. Uma mulher falando para outra, ela fala: não menina, imagina, eu não tenho esse cabelo não. Agora não é mais amiga, é miga, eu não tenho cabelo assim, miga. Não, miga, você está bonita, olha a sua pele está maravilhosa, está não sei o quê, e elas conversam, só que as duas têm convicção de que elas não são aquilo que as pessoas estão dizendo que é incrível isso, é incrível, graças a Deus que o homem não tem isso, pelo menos a maioria, não tem esse negócio, mas a mulher sai daquela reunião, conversa ali e vai para o espelho, e ela olha e fica procurando esse fio branco. Não, ela não falou, mas eu sei que tem, só foi isso que chamou a atenção dela, foi por isso que ela falou, é difícil, as pessoas não querem ser quem elas são, querem ser outras pessoas, não aceitam. Por exemplo, quantos de nós temos vergonha, talvez, de quem nós somos? Eu tenho vergonha do que você tem. Você tem vergonha, talvez, da onde você mora. E esse é um dos enganos que a maldição da comparação traz, a vergonha. Porque a vergonha, ela vai te colocar para fazer alguma coisa para mudar aquela situação. Por exemplo, quantos de vocês já deu presente para alguém ou ganhou presente? Quantos aqui? Alguns não levantaram a mão, nem ganhou nem deu, irmão. Olha, se você não ganhou, eu quero te desafiar, você ir lá na livraria, pegar um livro meu, estou te dando de presente, tá bom? Para você não ficar triste, a vida toda eu nunca ganhei presente, mas agora você ganhou um livro do pastor Cleito, pode ler, de graça, vai lá e pega, tá bom, irmão? De verdade, estou falando sério, pode ir lá, se você nunca ganhou um presente na vida, mas deixa eu falar uma coisa para você, imagina que você ganhou um presente de alguém, e aí você fica todo feliz, você abre aquele presente, fica feliz da vida, e vai para casa celebrando, e tal, e aplaudindo, e de repente, no outro mês é o aniversário dessa pessoa, e você fala: ai meu Deus do céu, por que ele me deu presente? Agora eu tenho que dar um presente para ele, eu vou ter que dar. Agora sejam sinceros, geralmente, o que você faz? Você dá um presente
melhor do que aquele que você ganhou. Isso é bom, por um lado. A Bíblia fala, a melhor coisa é dar do que? Receber, desde que não tenha um espírito da vergonha por trás. Porque se o espírito da vergonha está por trás, irmão, isso é maligno. Porque você vai falar, não, eu não posso dar um presente menor do que ele me deu. Eu não posso, porque o que ele vai pensar de mim? O que ele vai achar que eu sou? Uma pessoa, sabe? E aí, muitas vezes, nós fazemos loucuras. Vamos lá, compramos um presente caríssimo, sem condição, porque nós temos vergonha de dar apenas uma lembrança. Isso aí é falta de identidade. Falta de identidade. Às vezes alguém te chama, por exemplo, para você ir na casa dela para comer, para jantar, para almoçar, alguma coisa parecida. E você vai e come muito. Come bastante. E na saída, na porta, você já está ali comendo e pensando, meu Deus, o que eu vou fazer? Olha essa mesa, cara, o que eu vou fazer agora? Eu vou ter que fazer uma lá na minha casa para chamar eles, e agora? E você começa a entrar em desespero, porque você começa a olhar para tudo aquilo e pensa, eu tenho que fazer igual. E na saída da porta você fala, vamos então marcar um dia na minha casa. Ainda que nunca chega, mas você fala. Por que você fala isso? Porque você tem vergonha. Você tem vergonha. Não tem problema de desenvolver uma amizade baseada na reciprocidade, porque reciprocidade é muito lindo, é muito gostoso, é legal. Aliás, hoje nós estamos em extinção de amigos e migas. Então nós não temos tanto, mas a única forma de desenvolver amigos e migas é tendo reciprocidade. Se alguém faz algo para você, você tem que ser recíproco com essa pessoa. Isso é normal, é dessa forma que desenvolve uma amizade, mas não faça isso baseado na vergonha, porque a vergonha demonstra e revela uma falha na sua identidade, querido. Não fique com vergonha. Eu lembro quando eu era bem novo, eu morei numa região muito simples, e essa região, eu estudei numa escola, e eu estava naquela escola, e muitas vezes, eu não sei se você já passou por isso. Os meninos da escola, porque a escola era simples, para não dizer muito pobre, mas eu conseguia ser mais simples ainda do que aquelas pessoas que eram simples. E aí, queridos, veja bem, o pessoal, não, vamos fazer trabalho na sua casa. Falei, gente, pelo amor de Deus, vamos fazer na casa do João, do Pedro, do Antônio, a casa dele é legal, na minha não, minha mãe não está lá, o cachorro tá com raiva, ele não tomou vacina, vai te morder. Cara, não vai na minha casa, tem tanto problema lá, e não vai na minha casa. E ele sempre insistia, não, mas nós temos que conhecer a casa do Cleiton. Só que eu tinha vergonha da minha casa. Vergonha. Por quê? Porque na verdade, a minha casa era muito simples, então eu ia levar meus amigos para a minha casa, para quê? Para eles verem a minha casa simples? Gente, eu lembro a televisão, vocês vão achar que eu sou velho, mas isso aí não é não. A minha televisão, para ficar colorida, tinha que colocar uma telinha na frente. Comprava a televisão preto e branco e a telinha colorida. Você comprava a primeira televisão, pagava e depois a telinha. Então era muito pobre, muito simples, muito, sabe, e aquela vergonha. Só que quem eu era? Eu era aquilo lá, eu era aquela pessoa, eu era aquele Cleiton. Porém, na verdade, a vergonha estava querendo colocar uma identidade que não era a minha identidade. Quantas vezes as pessoas têm uma falha na identidade através da mentira? Por exemplo, pessoas que falam que tem e não tem. Não. Você não sabe, olha, você precisa conhecer minha casa lá na praia. Minha casa na praia, cara, é na frente da praia, tem um iate lá, tem jet ski. Oh, irmão, você tem que ir lá, cara. Você precisa conhecer. E aí você fala, então vamos marcar um dia para ir conhecer a sua casa, e tenta marcar, o cara inventa umas histórias, não vai, e ele traz até foto. Que ele vai para a praia, tira foto na frente de uma casa, pega um iate lá e tal. Tem pessoas que são assim. Então,
a mentira também ela demonstra uma falha na identidade. Você não precisa mentir para dizer quem você é, amém? Por exemplo, quantos aqui trabalham dentro de uma empresa? Quantos trabalham dentro de uma empresa? Porque tem pessoas que trabalham na rua e tal, mas deixa eu dizer uma coisa para você, quem você é na sua empresa? Quem você é no seu trabalho? Por muito tempo, eu trabalhava na empresa e eu não tinha revelado a minha identidade de cristão. Eu era tipo aquele cara, o 007, ninguém conhecia como cristão, como evangélico, conhecia como mais um. Eu lembro quando eu me converti, hoje vocês jovens não têm esse problema, mas quando eu me converti, nós carregávamos uma Bíblia para a igreja. Ainda tem pessoas que carregam Bíblia, tem pessoas eu respeito, mas hoje nós temos essa tecnologia fantástica. E aí, colocava a Bíblia embaixo do braço. Só que muitas vezes eu ia para a igreja bem na hora que estava todo mundo jogando bola na rua. Gente, eu queria esconder a Bíblia. Esconder aqui, ó. Por quê? Falha na identidade. Se nós não assumirmos quem nós somos, se nós não tomarmos posse da nossa identidade, nós vamos fracassar. Quantas pessoas se sentem derrotadas, pois a referência de vitória dela não é a vitória dela, é a vitória dos outros. Talvez você, hoje, por exemplo, você tinha uma bicicleta, e você comprou uma moto. Talvez você conheça um irmão que tinha um New Civic, e hoje ele tem uma BMW. Quem prosperou mais? O que comprou a moto ou o que comprou a BMW? Quem? Quem? A moto, quem é a BMW? Quem acha que a BMW prosperou mais? Poucos. Porque na verdade os dois prosperaram. O que tinha bicicleta comprou uma moto, prosperou. Talvez uma pessoa que andava a pé agora anda de bicicleta, prosperou. O que tinha um New Civic hoje tem uma BMW, prosperou. Queridos, nós muitas vezes olhamos para nós e pensamos, eu sou um derrotado. Mas qual é a referência de derrota que você tem? Você é de fato um derrotado, ou você está olhando para alguém vitorioso, que talvez tenha um pouquinho mais que você, e você está se sentindo derrotado? Essa não é a referência, porque a sua referência continua sendo Deus, amém? Continua sendo Deus. Caminhando para a conclusão aqui, eu quero ler com você um texto, Romanos 9:20. Romanos 9:20. Diz o seguinte, olha que fantástico esse texto. Mas quem é você, ó homem, para questionar a Deus? Mas quem é você, ó homem, para questionar a Deus? Uma pergunta. Acaso aquilo que é formado pode dizer ao que formou, por que me fizeste assim? Olha que incrível isso, queridos. Quem somos nós, homens e mulheres, para questionar aquilo que Deus fez? A Bíblia está dizendo claro conosco, quem somos nós, quem é você para questionar Deus, porque Ele te fez assim? Quem é que nos formou? Deus. Nós não somos nada, irmãos, para questionar a nossa criação. Nós não podemos questionar. Você tem ideia que você tem uma digital, e essa digital, ninguém mais em 7 bilhões de pessoas tem uma digital igual a sua? Você tem ideia disso? Sim ou não? Isso é muito louco, é muito sensacional pensar que a minha digital, ninguém tem uma igual.
Deus, Ele foi cuidadoso de me criar, de fazer, de me formar com uma digital diferente. E é detalhe para você, olha como que Deus é detalhista. A sua digital, ela é bem feitinha, bem feitinha. Tem a foto da digital aí na tela, por favor? Põe na tela aí, da Atena. Aí. Olha lá, a sua digital, 7 bilhões diferentes. Você tem ideia do quanto você representa para o Papai do Céu? Você é formosura, você é criação de Deus. Não aceite sair desse culto e não aceite andar mais. Não aceite mais andar, arranque da sua vida essa identidade. Eu queria andar estampado aqui no peito: Jesus, Deus, escrito aqui, porque essa é a minha identidade. Todas as vezes que você estiver olhando para baixo, se sentindo derrotado, você olha para a sua identidade. Na botinha dos bonecos está escrito Andy, os donos, o dono deles, e no nosso coração, na nossa alma está escrito Jesus, está escrito Deus. Tem o Espírito Santo, você e eu, nós carregamos o Espírito Santo. Quando nós questionamos a formosura, quando nós questionamos a criação de Deus, nós primeiro dizemos o seguinte: olha, Deus fez algo muito mal feito. Quando você olha para a sua vida e você tem dúvida da sua identidade, você fala assim: Deus realmente fez algo mal feito. Porque muitas pessoas às vezes perdem a sua identidade, homens perdem a identidade, mulheres perdem a identidade, porque não têm ideia de como elas foram feitas, em detalhe, você foi feito em detalhe. Outra coisa importante nesse processo, você manda um recado para Deus e diz: Deus, eu, Cleiton de Oliveira Costa, Caio, Larissa, Rogério, Felipe, Pelépica, Maxwell, Rose, todo mundo que está aí eu sou um erro, eu sou um acaso, eu não sei porque eu vivo nesse mundo. Quando nós questionamos Deus, a nossa identidade, nós mandamos essa mensagem para lá. Então nessa noite eu quero dizer algo para você, para nós concluirmos. A comparação tem uma raiz. A raiz da comparação, ela revela a nossa identidade. Muitas vezes nós vemos a raiz de uma árvore. Aliás, poucas vezes nós vemos a raiz de uma árvore. A grande maioria das vezes ela está por baixo da terra. Eu não sei como é que está essa questão na sua vida, mas talvez tenha uma raiz profunda de rejeição, de decepção. Você não se sente útil, não se sente importante, porque você está sofrendo do que essa raiz está alimentando você. Você é como a árvore, embaixo tem a raiz, e essa raiz da comparação, ela é infernal, irmão. A raiz da comparação, ela é diabólica, e ela é um pecado. Mas eu não vou entrar nisso hoje. Semana que vem eu quero continuar falando disso. Mas eu quero só te dar uma dica, se você quiser descobrir qual é a raiz da comparação, você leia Gálatas, as obras da carne. Tem uma lá que é a raiz da comparação. E também na lista dos 10 mandamentos, tem um lá que também fala que é a raiz da comparação. Eu vou pedir para você ficar em pé. Enquanto você fica em pé e começa a refletir em tudo isso, eu quero só contar uma história rapidinho para você aqui, bem simples, mas bem rápida. Tinha um homem que ele estava passando por muitos problemas, mas muitos problemas. Problemas psicológicos, relacionais, financeiros. E ele estava mal, esse homem estava mal,
muitos problemas, família destruída, filhos, ele estava horrível, e ele resolveu procurar um consultório, e ele foi até esse consultório, pesquisou o melhor consultório da região e foi. Quando ele chegou lá, foi atendido, sentou na frente da pessoa que ia fazer lá a consulta com ele, os dois, olho no olho, e ele começou a falar dos problemas dele, começou a falar da vida dele, começou a falar dos desafios dele. E esse homem falou muitas coisas para ele, mas ele falou uma coisa muito interessante, o que estava no consultório, não o que tinha problema. Falou: olha, eu quero te dar uma dica, eu tenho certeza que vai te ajudar. Há 2 quilômetros aqui tem um circo, e de vez em quando eu vou até esse circo, e eu costumo assistir lá algumas apresentações. Nesse circo tem um palhaço. Pensa em um palhaço engraçado, pensa em um palhaço sensacional. Eu vou lá, às vezes eu estou até meio triste, eu saio de lá alegre, eu saio dando risada, eu saio feliz da vida, eu saio cantando. Cara, esse circo, por isso que esse circo é um sucesso, por causa desse palhaço. Esse circo é um sucesso porque tem esse cara, ele é fantástico, eu quero te aconselhar a ir lá. E aquele homem olhou para ele, colocou a mão no queixo e falou o seguinte: e quando esse homem é o palhaço, eu sou esse palhaço. Moral da história: o diabo, ele quer estampar dentro do teu coração aquilo que você não é. Queridos, nós tomamos posse dessa palavra, saímos daqui feliz da vida, tomando posse da nossa identidade, mas amanhã, na primeira hora, no primeiro obstáculo, você recua. Não pode, não aceite, não permita voltar atrás, não permita perder a sua identidade. Amém? O diabo, ele é mentiroso, ele é o pai da mentira. Tudo que ele fala para você é mentira, é mentira. E o diabo usa pessoas, às vezes, usa circunstâncias, usa situações, para nós olharmos e nos compararmos com elas, e nos sentimos pior, e nos sentimos derrotados, e nos sentimos um zero à esquerda. Mas eu tenho uma palavra para você: você não está aqui nessa igreja para ser um derrotado, para ficar ouvindo mentira do diabo, porque a verdade que vai entrar no teu coração, não só hoje, mas todos os dias, é que eu e você temos a identidade de Cristo, em nome de Jesus. Toma posse dessa palavra, aplauda bem forte, recebe em nome de Jesus, aleluia.